prazer em conhecê-lo. Prazer, muito prazer. Obrigado por receber a nossa equipe aqui na tua casa. Eu que agradeço. Teu local de trabalho também. Pelo que eu estou vendo, você é um cidadão muito novo, profissional da panificação, novo, empreendedor. Pode contar um pouquinho da tua história para quem nos assiste. Como é que você começou? Bom, então, a gente começou a trabalhar com a panificação há 5 anos atrás, aqui dentro de casa mesmo, começando com as fornadas semanais e a fermentação natural. Então, através do Instagram e das redes sociais, a gente ia fazendo os vídeos para divulgar nosso trabalho e assim a gente ia captando alguns clientes e expandindo assim o negócio, né? A gente começou com os pães, as focaccias e ao longo do tempo a gente foi introduzindo outros tipos de produtos, como os croissants, as pizzas e por assim seguimos. E me diz uma coisa, a fermentação natural, como você trabalha, Isso. ela tem que ter tem uma muda. Eu vou falar assim. É, uma muda. Essa é a tua área, essa aí você Isso. que vai me explicar. Sim, tá? sim. Tem uma muda. Como que é que você fez? Se você recebeu essa muda? Se você criou ela? Como que você alimenta? Então, a criação do fermento natural ela é um processo que a gente pode fazer de qualquer lugar. Assim que a gente tem farinha e água, só misturando esses dois ingredientes com o tempo e o calor, naturalmente os micro-organismos vão se inocular nesse meio. Os micro-organismos que já estão na farinha, que estão na água e no ar, que cada ambiente vai proporcionar esses micro-organismos únicos, né, de cada ambiente. Então, aí a partir desse momento que a gente mistura esses dois ingredientes, a gente vai esperar um tempo necessário para formar uma colônia que seja saudável, né? Antes da gente começar a produzir os pães, essa colônia precisa estar saudável em quesitos de acidez, de força fermentativa, né? E a gente precisa cuidar muito bem desse fermento. E esse processo pode levar uma semana, pode levar 2 semanas, dependendo do local, né? Dependendo da temperatura. E a partir do momento que esse fermento está formado, a gente pode começar a usar ele para fazer todos os tipos de pães dessa fermentação natural. Você já criou o teu fermento, Sim, então, sim. e vai alimentá-lo, vai Isso. trabalhando ele para você ter uma muda aí para vários, para um bom tempo. Ele como eu disse, essa colônia, depois de formada, a gente ainda precisa cuidar dela, né? Então, mesmo quando a gente não está panificando, a gente vai ter que alimentar ele com farinha, com água nova e cuidar dele como se fosse um ser vivo, né? Porque é assim que ele realmente é, né? É uma grande diferença, né, Danilo, da panificação normal. Fazer o pão francês, tem grande diferença, né? Tem. E eu estou sabendo que você vai mostrar isso pra gente na Sim, prática. vamos mostrar. O que nós vamos preparar lá dentro? Bom, hoje a gente está com a fornada de pães rústicos, né, de fermentação natural. A gente tem as baguetes de tradição, que é uma receita Maravilhosas. Nossa. francesa. E também tem os nossos folhados, que são os croissants e os outros sabores de folhados que a gente faz na massa do croissant. E eu sei que folhados, para a gente produzir, fazer, tem uma delicadeza Isso. em produzir essa essência, essa maravilha de alimento, né? Sim, sim. Vamos mostrar isso então? Vamos sim. Ô, gente, estou bastante curioso para mostrar o trabalho desse jovem aqui, que com apenas 25 anos já empreende, né? Um empreendedor nato, tem um carinho pelo que faz, um grande respeito pela gastronomia, que o que eu vi lá dentro, já dei uma olhada, claro, nós vamos mostrar para você que nos assiste agora. Vamos lá para dentro? Vamos lá. Vamos nessa. Eu estou aqui com o Danilo já com uma massa pronta. Essa massa é para fazer que tipo de pão, Danilo? Essa aqui é uma massa de baguete tradicional. Agora a gente vai fazer a divisão e pesagem dela. Ok. Vamos nessa. Vamos mostrar. Nessa, então a gente vai polvilhar um pouco de farinha. Aqui está com fermento. E do que é feita essa Então, massa? Fala para mim. essa massa ela é uma das massas mais simples que tem de fazer e ela pode ser feita à mão, pode ser feita em casa facilmente. Ela é feita com farinha, água, sal e fermento biológico. O fermento que a gente acha no mercado facilmente. É o pão tradicional mesmo. É, o pão tradicional. E agora a gente vai dividir ela aqui, depois dela ter descansado por 3 horas.
Então ela já está fermentada e relaxada. Que delicadeza para trabalhar, hein, Danilo? Puxa vida, a massa é delicada em si, né? Sim, Tudo com movimentos leves, respeitando a... Isso, a gente tenta respeitar a estrutura e a fermentação que a gente criou, né? Isso, a gente quer evitar que a massa grude na nossa mão e também nos utensílios, né? Na balança, na espátula. Então agora que a gente ajeitou um pouco a massa, a gente pode ter uma divisão um pouco mais precisa, né? Então agora eu vou cortar aqui e a gente vai fazer a pesagem dos nossos pães. A gente vai pesar eles com 450 gramas. A panificação eu acho muito interessante, são medidas, são quantidades, né? Isso, a gente tem que... Como aqui a gente trabalha com o pão por unidade, a gente não vende ele no quilo, é muito importante a gente sempre pesar todos os pães para Até uma uniformização, uma uniformização, também, né? Na produção. Tem que ser sempre bem padronizado. Um ajuste para ficar... Você vai dar forma no Dá pão, uma né? forma, vai para ficar todos no mesmo formato. E aqui a gente não precisa fazer muita força, é só, como eu falei, para pré-modelar. E aqui a gente vai para uma região que não tem farinha, para ele selar no fundo. Os pães já modelados, aqui descansa 20 minutos. Isso, aqui a Aí gente... tem um outro processo, né? Tem. A gente descansou os pães aqui, né, dividiu e vai descansar 20 minutos. Depois disso a gente vai dar o formato final e vai fazer a fermentação final deles, que é o último processo antes de assar. Agora que as baguetes terminaram de fermentar, a gente vai fazer os cortes dela para que elas cresçam uniformemente no forno e o gás que fermentou possa sair. Essa fermentação é numa máquina, né? Isso, a gente pode fazer ela de duas formas, com a temperatura controlada, que é através da fermentadora. Isso gera pra gente mais estabilidade, né? Mas se a gente fosse fazer em uma situação doméstica, ele só ia levar mais tempo, né? Numa temperatura ambiente a gente consegue também fazer. Danilo, vamos mostrar essa fermentadora, essa estufa que você tem aqui na tua cozinha? Vamos. Bom, então como a gente comentou antes, a fermentadora ela auxilia nesse processo, né? Ela controla pra gente a temperatura de fermentação final. O que você está tendo aí dentro? Vamos olhar. Vamos dar uma Vamos dar uma olhadinha aqui olhadinha? então. Vamos abrir aqui. Bom, agora Nossa, a gente tem aqui fermentando alguns tipos de folhados. Temos folhados recheados já, que tem alguns que eu ainda vou finalizar depois de assar. E a gente trabalha com vários tipos de recheio nessa massa de croissant. Estou vendo aqui presunto. Temos ali alguns com chocolate, creme de baunilha, tem de abacaxi, tem os croissants tradicionais. Esses aqui, nesse canto, são os salgados de presunto e queijo. Bom, agora os folhados já fermentaram por 2 horas, então a gente vai tirar eles da fermentadora, vai passar as gemas e vai colocar para assar. A gente assa ele numa temperatura um pouco mais baixa, por causa da manteiga e da delicadeza dos produtos, eles precisam dessa temperatura um pouco menor. Já os demais pães, como as baguetes e os pães rústicos, são assados em uma temperatura maior. Olha, gente, nós estamos de volta. Já mostramos para vocês ele cortando uma massa de pão, ensinando, falando, né? E aqui nós temos olha só a beleza desses pães, está tirando aqui quentinho. Nossa. Esse aqui é o nosso pão italiano. Danilo, que pães lindos, cara. Que Obrigado. pães maravilhosos. Essa casca dele, Danilo, Bom, é próprio da massa, você não precisa fazer nenhuma articulação, vou dizer assim, para que essa massa fique dessa forma. Bom, então, esse aqui é o nosso pão de fermentação natural. Então ele tem umas características um pouco diferentes dos pães de fermento comum. Ele é um pão que vai ter uma casca um pouco mais crocante e
ele vai ter também essa coloração um pouco mais brilhosa, que isso também se deve da fermentação, né? A fermentação ela transforma ali os açúcares do pão e traz essa cor brilho, bonita, né? Na hora de assar. Maravilhoso. Olha, eu tô impressionado, né? Com essa variedade que você tem, e produzindo, fazendo. Qual que é a tua formação, Danilo? Bom, então, eu sou formado primeiramente em gastronomia, né? Eu tive minha formação na Univale e lá eu conheci bastante da área da panificação e me aprofundando nisso com alguns cursos, que principalmente no Instituto São Francisco, que é um instituto de panificação que tem lá em Curitiba. Lá eu pude realmente me aprofundar nesse universo da panificação artesanal, tanto na fermentação natural quanto na fermentação tradicional. E hoje eu estou tendo o prazer de te entrevistar, de mostrar o teu trabalho no dia do padeiro, no dia da panificação, né? Me sinto muito honrado de estar aqui com um mestre nessa arte tão jovem e já produzindo alimentos de qualidade. É isso aí que a gente precisa. Além desses pães aqui, qual que é a tua... Fala para mim mais ou menos o número de pães diferenciados que você produz. A gente trabalha em variedade tanto com esses pães mais rústicos, que são de fermentação natural, como com pizzas romanas, que também são de fermentação natural. E a gente tem a outra linha que é de folhados, que é um produto um pouco diferente, né? Mais amanteigado, mais indulgente. E tem outros sabores variados nessa massa de croissant, né? Então tem os croissants salgados, tem os doces e tem o tradicional, né? A gente também tem essa linhagem de produtos tradicionais, né? Que é a baguete, o croissant, o pão italiano, a focaccia, que a gente faz trazendo essas tradições mesmo, né? Seguindo as receitas originais, para trazer essa qualidade que a gente busca tanto. Maravilha, Danilo. Olha, estou lisonjeado de estar aqui, vendo, aprendendo dicas que você deu, principalmente para fazer bons pães. Eu gostaria que você embalasse esse para mim aqui, ó, esse maior. Fabuloso, né, Danilo? Olha só, aqui. Embala ele para mim. Pode deixar. Eu vou levar. Oh, maravilha, olha só. Que beleza, mas até a embalagem faz a gente ficar com mais vontade de degustar. Danilo, obrigado. Olha, eu quero parabenizar todos os padeiros nesse dia de hoje com a tua presença aqui, com a tua responsabilidade que você mostrou e mandou muito bem, tá? Parabéns. Quero parabenizar o meu amigo da Fornello, que é um parceiro que a gente tem, um amigo do coração, o Nabor, padeiro aí de primeira. E todos os padeiros que a gente conhece, o pessoal desta área também, parabéns por vocês estarem trazendo comida de qualidade pra gente, pra nossa mesa. Obrigado. Muito obrigado. Se quiser deixar um recado. Eu queria agradecer também a toda a comunidade de padeiros, porque eu acho que a gente se ajuda muito, tanto pela internet quanto pessoalmente. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo para espalhar o conhecimento. É difícil achar informação sobre esse tipo de panificação, às vezes em português, então cada um traduz de uma língua, a gente se ajuda. E eu acho isso muito importante, não precisa ficar competindo acirradamente se a gente pode somar um com o outro, né? Então é isso, queria agradecer a todo mundo que já me ajudou nessa caminhada, principalmente meu professor Eduardo, lá do Instituto São Francisco. E é isso, gente. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estou finalizando aqui. Muito feliz. Vou degustar um pão qualificado em casa, né? E mais uma vez, parabéns pelo Dia do Padeiro.